Episódio 50, página 241 do livro Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. E vejam vocês, no dia do episódio 50, a gente começa o capítulo 10, que é o último, e se chama Uma Nova Terra. Ai, eu acho muito emocionante. Pode estar não fazendo nenhum sentido lógico, mas eu acho tudo isso muito emocionante. Os astrônomos descobriram evidências para sugerir que o universo começou a existir 15 bilhões de anos atrás, numa explosão gigantesca e que vem se expandindo desde então. Além disso, sua complexidade está aumentando, o que o torna cada vez mais diferenciado. Alguns cientistas postulam também que esse movimento da unidade para a multiplicidade acabará se revertendo. Engraçado, eu ouvi alguém falar disso hoje, eu não me lembro onde mais. Vou repetir isso aqui. Alguns cientistas postulam também que esse movimento da unidade para a multiplicidade acabará se revertendo. O universo vai parar de se expandir e começará a se contrair outra vez, até finalmente retornar ao não manifestado, à condição do nada de onde veio. E talvez repita o ciclo de nascimento, expansão, contração e morte por vezes seguidas. Com que propósito? Afinal, por que o universo se dá a todo esse trabalho de existir? Pergunta o físico Stephen Hawking, compreendendo ao mesmo tempo que nenhum modelo matemático jamais poderia fornecer a resposta. Afinal, por que o universo se dá a todo esse trabalho de existir? Que coisa mais linda! Eu sempre penso nisso quando a gente começa a conceber alguma criação artística que ninguém pediu pra gente, quando é uma coisa muito autoral, que vem muito do nosso coração, assim, uma coisa que você sabe que você tem que fazer, porque é muito desafiador você fazer qualquer criação artística, né? Toda exposição, toda batalha para poder realizar, mas sem ninguém ter te pedido ainda, você vai lá e quer fazer, e quer criar aquilo, quer colocar aquilo no mundo. Afinal, para que todo esse trabalho de fazer isso existir? Você não sabe nem o que vai acontecer, aonde isso vai dar, mas é algo que precisa existir. E tem uma frase muito linda que diz que todo sonho, todo desejo que pulsa na Terra é algo que ela quer que se manifeste. Então, de alguma maneira, todo sonho, todo desejo que a gente tem é também um desejo da Terra, né? Algo que ela quer ver manifestado. Vamos continuar. Eu e meus devaneios aqui só para não perder os costumes. Se olharmos para dentro e não apenas para fora, porém, descobriremos que possuímos um propósito interior e outro exterior. E como somos um reflexo microcósmico. Lembrei onde eu ouvi aquele negócio que eu falei, que o universo talvez pare de expandir, talvez ele se destrua. Foi a professora Lúcia Helena Galvão falando do livro O Caibalion, Hermes Trismegisto. Ela fala sobre isso, que na verdade são as leis universais, né? Eu vou começar de novo, tá? Se olharmos para dentro e não apenas para fora, porém, descobriremos que possuímos um propósito interior e outro exterior. E como somos um reflexo microcósmico do macrocosmo, podemos admitir que o universo também tem um propósito interior e outro exterior, inseparáveis dos nossos. Seu propósito exterior é criar formas e vivenciar sua interação, o sonho, o jogo, a encenação, seja lá como for que você prefira chamar isso. Assim como a gente cria formas, né? Os desejos, os medos, o ego, o universo, ele tá falando que o universo também tem isso. Seu propósito interior é despertar para a sua própria essência sem forma. Olha que lindo, o universo então teria um propósito interior que também é despertar para a sua própria essência sem forma. Em seguida vem a reconciliação entre os propósitos exterior e interior. Levar essa essência, consciência, para o universo das formas e, desse modo, transformar o mundo. O propósito supremo dessa mudança vai muito além de tudo o que a mente humana consegue imaginar ou compreender. E ainda assim, neste planeta, neste momento,
Essa transformação é a tarefa que nos cabe. Ou seja, é a harmonização dos dois propósitos, exterior e interior, do mundo, Ou seja, é a harmonização dos dois propósitos, exterior e interior, do mundo com Deus. Tô tentando entender o que foi que eu li. Me dê um minuto. Desculpa. Peraí, vamos voltar aqui porque é complexo mesmo o negócio. O propósito supremo dessa mudança, essa coisa, né, de transformar o mundo, o propósito supremo dessa mudança vai muito além de tudo o que a mente humana consegue imaginar ou compreender. E ainda assim, neste planeta, neste momento, essa transformação é a tarefa que nos cabe. Ou seja, é a harmonização dos dois propósitos, exterior e interior, do mundo com Deus. É a harmonização do mundo com Deus. Agora eu entendi. Vocês entenderam? Essa integração dos propósitos interior e exterior é a harmonização do mundo com Deus. No caso do universo também. Antes de considerarmos a relevância que a expansão e a contração do universo têm sobre nossa vida pessoal, precisamos ter em mente que nada que é dito sobre a natureza do universo deve ser considerado como verdade absoluta. Nem os conceitos, nem as fórmulas matemáticas podem explicar o infinito. Nenhum pensamento é capaz de conter a vastidão da totalidade. Nenhum pensamento é capaz de conter a vastidão da totalidade. Ele fala essa frase aqui no livro, em algum momento ali atrás, algo do tipo, como se fosse Deus falando, né? A minha voz é o silêncio, tudo mais é tradução mal feita. Acho que é mais ou menos isso aqui. Nenhum pensamento é capaz de conter a vastidão da totalidade, desse silêncio infinito. A realidade é um todo unificado. Entretanto, o pensamento a divide em fragmentos. O pensamento divide essa realidade, que é esse todo unificado, em fragmentos. Isso causa erros básicos de interpretação. Por exemplo, de que existem coisas e acontecimentos separados ou que isto é a causa daquilo. São ideias que a gente tem o tempo inteiro, né? Tá dizendo que todo pensamento pressupõe uma perspectiva, enquanto toda perspectiva, pela sua própria natureza, implica limitação, o que, em última análise, significa que não é verdadeira, pelo menos não absolutamente. Isso aqui ele está falando dos pontos de vista, né? Muitas vezes a gente julga uma situação, uma pessoa, ou algo que aconteceu com a gente, como bom ou ruim, enfim, a gente traz um julgamento para isso, só que a gente fala isso a partir da nossa perspectiva. Só que a nossa perspectiva, como ele está dizendo aqui, ela é limitada. E, portanto, se ela é limitada, ela é limitada porque eu só consigo ver um pedaço, um recorte daquela situação integral. Então, se ela é limitada, ela não é verdadeira. Pelo menos, não absolutamente verdadeira. Aí ele diz, continua, apenas o todo é verdadeiro. Porém, o todo não pode ser expresso em palavras nem em pensamentos. A minha voz é o silêncio, tudo mais é tradução mal feita. A gente pode sentir esse silêncio, esse todo. Se a gente quiser codificar, explicar ele em palavras ou em pensamentos, é tradução mal feita, não tem como fazer isso. De uma perspectiva distante das limitações do pensamento e, portanto, incompreensível à mente humana, tudo está acontecendo agora. Tudo que sempre foi ou que será existe agora, fora do tempo, que é uma construção mental. Como exemplo de verdade relativa e absoluta, considere o nascer e o pôr do sol. Quando dizemos que o sol nasce de manhã e se põe ao entardecer, isso é verdade, porém apenas relativamente. Em termos absolutos, é falso. Somente da limitada perspectiva de um observador que esteja na superfície da Terra ou próximo a ela, é que o Sol nasce e se põe. Se ele estivesse distante no espaço, veria que o Sol não faz nenhuma coisa nem outra, mas que ele brilha sem parar. Que incrível! No entanto, mesmo depois de compreendermos isso,
Podemos continuar a nos referir ao nascer e ao pôr do sol, a apreciar sua beleza, a pintá-los, a escrever poemas sobre eles, embora agora saibamos que essa é uma verdade relativa e não absoluta. Assim, eu vou me estender por um momento sobre outra verdade relativa, a constituição da forma do universo e seu retorno ao estado sem forma. Lembra que ele falou? Ao não manifestado. Vou me estender sobre um momento sobre outra verdade relativa, a constituição da forma do universo e seu retorno ao estado sem forma, o que pressupõe a perspectiva limitada do tempo e observar que relevância isso tem sobre nossa vida pessoal. O conceito minha própria vida é, evidentemente, outra perspectiva limitada pelo pensamento, mais uma verdade relativa. Em última análise, não existe nada como minha, sua ou nossa vida, uma vez que nós e a vida não estamos separados, somos um. Não existe minha, sua ou nossa vida, uma vez que a gente não está separado da vida, somos todos um. Uma breve história da nossa vida. A ida do mundo em direção à sua forma manifestada e seu retorno ao não manifestado, sua expansão e sua contração, são dois movimentos universais que podemos chamar de a saída de casa e a volta ao lar. A saída de casa e a volta ao lar. Ou seja, teoricamente, voltar para o não manifestado é voltar ao lar, né? Vamos seguir para poder entender. Ambos se refletem em todo o universo de muitas maneiras, como na incessante expansão e contração do coração, assim como nos atos contínuos de inspirar e expirar. Também se revelam nos ciclos do sono e da vigília. Toda noite, sem sabermos, olha que maravilhoso, toda noite, sem sabermos, retornamos para a origem não manifestada de toda a vida, quando entramos no estágio do sono profundo, sem sonhos, e depois, revigorados, ressurgimos pela manhã. Olha que incrível o processo do sono. É por isso que é tão importante a gente dormir, né? Para integrar tudo que a gente viveu, tudo que a gente aprendeu. Porque de alguma maneira é como se a gente zerasse tudo para poder ressurgir de manhã. Toda noite, sem a gente saber, a gente retorna para a origem não manifestada de toda a vida, no momento que a gente entra no estágio de sono profundo, que é o estágio sem sonhos, e aí depois, revigorados, a gente ressurge pela manhã. Esses dois movimentos, a saída e o retorno, estão também espelhados nos ciclos de vida de cada pessoa. A partir do nada, por assim dizer, nós de repente aparecemos nesse mundo. Olha, é muito louco, porque a partir do nada mesmo, né? Do nada, de onde que a gente veio? No momento que a nossa mãe engravida da gente, a gente veio de onde? Do nada. Tem muitas teorias sobre isso, né? Mas a partir do nada, por assim dizer, nós de repente aparecemos neste mundo. O nascimento é seguido da expansão. A gente cresce, né? Esse crescimento não é apenas físico. Há também a ampliação do conhecimento, das atividades, dos bens, das experiências. Nossa esfera de influência se alarga e a vida se torna cada vez mais complexa. Esse é o momento em que estamos especialmente preocupados em encontrar ou perseguir nosso propósito exterior. Em geral, há um aumento correspondente do ego, que é a identificação com todas aquelas coisas que eu mencionei. Com isso, a identidade da nossa forma torna-se cada vez mais definida. A gente fica cada vez mais definido como forma e menos como esse todo unificado, consciência. Esse é ainda o período em que o propósito exterior, o crescimento, costuma ser usurpado pelo ego, que ao contrário da natureza, não sabe quando parar na sua busca por expansão e tem um apetite voraz por mais. Assim, justamente quando pensamos que conseguimos o que queremos ou que pertencemos a este lugar, o movimento de retorno começa. Talvez as pessoas próximas a nós, as que fazem parte do nosso mundo, comecem a morrer. Nossa forma física se enfraquece. Nossa esfera de influência encolhe.
Em vez de nos tornarmos mais, passamos a ser menos. E o ego reage a isso com crescente ansiedade ou depressão. É o início do movimento de contração do nosso mundo e podemos achar que não temos mais o controle sobre ele. Em vez de agirmos sobre a vida, agora é ela que age sobre nós, reduzindo pouco a pouco o nosso mundo. A consciência que se identificava com a forma está vivenciando o ocaso, a dissolução da forma. Então, um dia, nós também desaparecemos. Nossa poltrona continua no lugar, porém, já não nos sentamos mais nela. Ali existe somente um espaço vazio. Voltamos para o lugar de onde partimos apenas alguns anos antes. A vida de cada pessoa, de cada forma de vida, na verdade, representa um mundo, um modo exclusivo pelo qual o universo sente a si mesmo. Vou ler de novo, gente. Quanta profundidade tem nisso. A vida de cada pessoa, de cada forma de vida, na verdade, representa um mundo, um modo exclusivo pelo qual o universo sente a si mesmo. E quando nossa forma se dissolve, um mundo chega ao fim, um dos incontáveis mundos. Se a gente realmente é um microcosmo vivendo no macrocosmo, o nosso mundo, a maneira como a gente existe, é esse todo sentindo a si mesmo através de nós. São muitos mundos dentro de um mundo só, todo, unificado. E cada um de nós, cada forma de vida, na verdade, como ele fala aqui, é uma parte fundamental disso, para que esse todo exista, né? É muita coisa, é muito bonito. A gente vai terminar por aqui hoje e amanhã a gente continua com o despertar e o movimento de retorno. Percebe que ele vai cada vez mais se aproximando desse nível de consciência, né? Do ponto de vista da consciência. Começa o livro falando sobre o ego, muito sobre o ego, sobre a forma, sobre o querer ter e tal. E aí agora ele tá cada vez mais falando sobre a gente nesse sentido de consciência, tanto que ele tá falando do retorno, que é voltar para o não manifestado, para o nada de onde a gente veio, o que isso significa. É o ponto de vista da consciência. Muito obrigada pela companhia e até amanhã.